Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, auditor Tiago Barbosa Cordeiro, procuradora do Ministério Público de Contas Valéria Borba, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Compõe o quórum auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Submeto a ata número 11, de 8 de abril de 2015, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Estou, no momento, sem a lista de sobrestamentos, mas tenho que anunciar e devolver a Vossa Excelência os processos 91364 de 2013 e 91585 de 2013. Está devidamente anotado. Também incluo na pauta solicitações de certidão liberatória 1134.372.14, Jaguariaíva, 10.73.934.14, Campina da Lagoa. A palavra está livre. Para o relato da pauta, concedo a palavra à Sua Excelência, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor senhor presidente e demais integrantes dessa 2ª Câmara, o primeiro processo da pauta encontra-se com vistas, o segundo, 369.929/2011, eu solicito que permaneça adiado. Eu tenho prestação de contas e transferências a 191.476.09, Cruz Vermelha Brasileira, aquele caso do Lot City, né, regular com recomendação. Aprovado. Tenho 267.956/2011, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Jataizinho, é uma transferência voluntária feita pelo município de Jataizinho, na qual a diretoria da análise de transferência e Ministério Público de Contas manifesta pela regularidade com ressalva em função de, após toda a instrução, apenas uma pendência que ficou apontada em relação ao pagamento de honorários contábeis por conta do convênio. O convênio é 2010, a decisão do Tribunal Pleno é de 2009, ou seja, acredito que para o primeiro exercício possa ser transformado em ressalva. E esse é o voto do relator, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. 272.356, 2011, município de Clevelândia, diretoria da análise de transferência e Ministério Público de Contas manifestam pela regularidade com ressalva. A única questão pendente ficou atraso de 5 dias, na qual esse relator já tem manifestado pela regularidade com aplicação de multa pelo atraso ao senhor Ademir José Guerra. Esse é o voto do relator. Regularidade. Tem uma série de processos do Lot City, que é o 282.237.8/2011, Associação das Senhoras de Rotarianos de Moarama, 864.820/2012, município de Maringá, 51.001/2013, 77.663/2013, 992.50/2013, todos da Fundação Araucária, também regularidade com recomendação. Tem o 107.445/2013, Secretaria de Educação, também Secretaria de Educação no 125.800/2013, 158.520/2013, município de Cascavel, todos conforme precedentes e pareceres de instrução, pela regularidade com recomendações, senhor presidente. Aprovado. Tem 210.688/2013, município de Jandaia do Sul, também é uma transferência voluntária. A única questão que ficou apontado, depois do contraditório, seria a regularidade com ressalva em função da publicação intempestiva do termo de transferência. Na verdade, foi feita essa publicação, embora intempestiva, toda a instrução e parecer é para a inexistência de influência na regularidade da aplicação, e por isso que entendo que assiste razão pela regularidade com ressalva, sem, porém, a aplicação da multa sugerida pela diretoria de análise de transferência. Está em discussão pela aprovação. 230.190/2013, município de Açaí,
também uma transferência voluntária, na qual a diretoria da transferência manifesta pela irregularidade e o Ministério Público pela regularidade com ressalva. Essa já é uma questão também, pelo menos para mim, já conhecida, que a única questão que foi apontada, além de algumas atraso de tomador no nível de informações, tem a ausência da certidão liberatória do tribunal. Eu tenho sistematicamente, senhor presidente, votado pela regularidade com ressalva, não pela irregularidade. Entendo que não houve prejuízo à aplicação do recurso, e até porque nós estamos dando tratamento às certidões de fundo de garantia de FGTS e INSS, ressalvando. Agora, a do tribunal, nós estamos para a regularidade. Eu acho que todas têm o mesmo grau de importância na formalização da transferência. Por isso que entendo também a ressalva, já que não houve prejuízo por parte da aplicação dos recursos pela beneficiária. E então a proposta é regularidade com as observações e recomendações. Regularidade. Com ressalva, né, senhor presidente? Com ressalva. Tem também uma série agora do Lote City, 269.100, 2013, Maringá, 273.626, 2013, município de Antônio Olinto, 302.736, 302.779, 2013, 302.795, 2013, 303.759, 2013, todos da Fundação Araucária, pela regularidade com recomendações. Regularidade. 304.690, 2013, município de Cruzeiro do Sul, uma transferência voluntária para a Associação Estudantil Cruzeirense para subsídio de transporte de alunos para as universidades das cidades da região, nas cidades polo da região. Tanto a diretoria da transferência como o Ministério Público manifestam pela regularidade com ressalva, em função de algumas impropriedades que não prejudicaram a aplicação do recurso, são de caráter formal. Então, a proposta do senhor também é pela regularidade das contas, com ressalva em função valores de desembolsos em um cronograma divergente, mas comprovada a aplicação, e também expedição de recomendação ao município e à associação para a adoção das medidas de atendimento às normas de prestação de contas. Em discussão, aprovado. Tem uma outra série aqui do Lote City, 424, 2013, 451, 898, 2013, 604, 996, 2013, 611, 780, 2013, 611, 801, 2013, 612, 735, 2013, 634, 003, 2013, 772.562, 2013, 772.694, 2013, 774.379, 2013 e 888.447, 2013, todos da Fundação Araucária, regularidade com recomendação. Regularidade. 134.357, 2014, município de Planalto, de acordo com o diretoria da transferência e Ministério Público, pelo encerramento em função do valor estar sendo objeto de prestação de contas junto ao CIT, sob o número 12587. Encerramento, senhor presidente. No encerramento. Novos processos do Lote City, 149.265, 2014, município de Santa Terezinha do Itaipu, 158.019, 2014, 159.350, 2014, Fundação Araucária, 160.781, 2014, município de São Jorge do Oeste, 160.900, 2014, município de Serranópolis do Iguaçu, 161.800, 2014, município de Nova Laranjeiras, 163.071, 2014, Fundação Araucária, e também Fundação Araucária nos 163.942, 2014, 164.060, 2014, 164.078, 2014, 164.116, 2014, 164.140, 2014, 164.175, 2014, todos da Fundação Araucária, 168.499, 2014, município de Rolândia, 169.380, 2014, município de Paranavaí, 171.503, 2014, município de Mandaguari, 211.050, 2014, Fundação de Esporte de Londrina, 214.679, 2014, município de Cascavel, 219.107, 2014, município de Boa Esperança do Iguaçu, todos regularidade com recomendação, senhor presidente. Regularidade.
246.651, 2014, município de Francisco Alves. A proposta de voto acompanha a diretoria da transferência e Ministério Público, que é pelo encerramento com baixa dependência, tendo em vista que, além do valor não ter sido repassado, ficou demonstrado que mesmo não seria executado pela ausência dos fatos que poderiam justificar, que era caso de vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Então, não precisou do recurso e também não foi repassado. Pela baixa. 336.677, 2014, município de Foz do Jordão. 349.979, 2014, município de Enéas Marques. 554.214, 2014, Fundação Araucária. 570.718, 2014, município de Maringá. 590.735, 2014, município de Pinhais. 595.656, 2014, Fundação Araucária. 793, 2014, também Fundação Araucária. 82.5740, 2014, Fundo Municipal da Infância e Adolescente. 958.376, 2014, município de Curitiba. 959.453, 2014, Copel Distribuição S.A. 976.811, 2014, Copel Distribuição S.A. 981.688, 2014, Fundação Araucária. 107.0480, 2014, Copel Distribuição S.A. 108.9067, 2014, município de Brasilândia do Sul. 115.895, Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. E 323.24, 2015, Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social. Todos lote City, pela regularidade com recomendação. Regular. Tem o ato de inativação, 419.474, 2012, é uma aposentadoria, o registro de portaria de aposentadoria por invalidez da analista de controle desse tribunal. Todos são pela legalidade. O Ministério Público apenas ressalva a questão da falta de contribuição, de incidência de contribuição previdenciária junto aos proventos. Já entendo que isso não é motivo de ressalva, nem de negativa de registro, como era antes, mas ponho recomendação ao Paraná Previdência para demonstração em 60 dias da adequação da obrigação condicional e agora convertido em norma legal no Estado do Paraná. Registro com determinação. Pelo registro. Certidão liberatória 114.366, 2014, município de Ivaté, pelo encerramento por perda de objeto, já que obteve o interessado a certidão online. Encerramento. E, finalmente, senhor presidente, tem um processo 312.47/2015, é um requerimento formulado pelo servidor aposentado Gumercino de Andrade de Souza, que é pelo pagamento de férias proporcionais não usufruídas antes da aposentação. Esse processo foi instruído, foi informações da diretoria de gestão de pessoas, também da diretoria jurídica, que determinou ou solicitou retorno à diretoria de gestão de pessoas para informações, porque haveria uma informação que já teria sido usufruída, as férias, que já tinha sido requerida para período posterior. Mas ficou também demonstrado que ele não houve a fruição, já que interrompeu as férias, depois já entrou, a aposentadoria foi deferida, então tem um saldo efetivamente a ser pago de férias do ano de 2014 e 2015. Não estou entrando nesse processo no mérito dos cálculos, nem da forma de pagamento, que isso cabe à administração da casa de acordo com o orçamento. Temos uma portaria de 2012, também regulamenta isso. Faço uma transcrição no voto, que também já foi mencionado no parecer da diretoria do Ministério Público, de vários precedentes do Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, que é um direito assegurado, independente da norma de existência de lei ou não, sob pena de enriquecimento ilícito. Então, acho que nesse caso, senhor presidente, todas as informações e os fatos são favoráveis ao interessado, razão pela qual, de acordo com os pareceres, manifesto pelo deferimento, ressalvada a questão orçamentária e financeira e formas de pagamento, que cabe isso à administração. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da doutora Câmara. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fernando Guimarães. Passo a palavra para relato da pauta, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Demais membros dessa Câmara, senhora procuradora. Senhor presidente, se for possível, eu gostaria
de anunciar apenas um sobrestamento. Possível é. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Sobrestamento na Diretoria de Contas Estaduais do processo 235757 de 2014, até que as admissões precedentes sejam apreciadas. Passando à pauta, senhor presidente, eu tenho prestação de contas municipal, o processo 233551 de 2010. Ele trata das contas do senhor Luiz Henrique Osório Vicente, presidente da Companhia Municipal de Habitação de Araucária, Coabitar, no exercício financeiro de 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é de que as contas estão irregulares em razão de 3 itens. Primeiro, irregularidade formal, aqui consistente na ausência do ato de nomeação do responsável pelo controle interno, falta de relatório e parecer do controle interno relativo à prestação de contas. O segundo item de irregularidade, não constituição da provisão para devedores duvidosos. O terceiro, ausência de procedimento licitatório em relação a contratações para manutenção de software, aquisição de software e serviços, contratação de serviço judiciário. A instrução sugere a aplicação da multa do artigo 87.1b da Lei Complementar 103 de 2005, em razão do não encaminhamento da documentação exigida pela Instrução Normativa 38 de 2009. O Ministério Público de Contas acompanha a instrução do processo, sem prejuízo da multa. Senhor presidente, eu apresento um voto que difere um pouco dessas manifestações. Quanto ao primeiro item de irregularidade formal, ele se refere à questão, essencialmente à questão do controle interno. Eu entendo que no exercício de 2009 ainda seria possível afastar esse item como fundamento da irregularidade das contas, até porque naquele exercício ainda o tribunal emitia decisões acerca da matéria. Então, discordo em relação a esse item e excluo como fundamento da irregularidade das contas. Quanto à não constituição da provisão para devedores duvidosos, eu creio que também deva ser afastado. O responsável questiona no seu contraditório se tal constituição seria necessária ou não, e a Diretoria de Contas Municipais, a meu ver, aponta de maneira bastante precisa a necessidade desta provisão para devedores duvidosos. No entanto, eu entendo que esse item, mesmo tendo faltado, não seria razão para a irregularidade das contas. Quanto ao último item, a ausência de procedimento licitatório, o que o responsável trouxe são 3 contratos: manutenção de software, aquisição de software e serviços judiciários. Quanto aos serviços judiciários, a própria unidade já afasta esse item, tendo em vista que se trataram de despesas com cartório de registro de imóveis, de títulos e documentos, etc. Quanto à questão da aquisição de software, também eu entendo que a documentação é suficiente para afastar a irregularidade. Restou, a meu ver, apenas a questão da contratação de serviços de manutenção de software. O que a Diretoria de Contas Municipais identificou é que foram apresentados os procedimentos licitatórios distintos em relação a esse mesmo contrato. Um convite número 5 de 2009, pelo qual teria sido contratada a mesma empresa, pelo mesmo valor, e também um convite 3 de 2005, na verdade, anterior, também no mesmo valor. O que a instrução coloca é que o contrato, em sua cláusula 7,
ele estabelece que o prazo de vigência do contrato é fixo, não estando sujeito a quaisquer prorrogações, não sendo possível igualmente a renovação do mesmo, salvo quando aqui há algumas hipóteses, e o que foram apresentados termos aditivos de 2007, 2008, 2009, apenas indicando a prorrogação contratual, mas sem esclarecer os fundamentos dessas prorrogações. Embora essas situações se refiram a exercícios anteriores, eu entendo que seria obrigação do responsável esclarecer, de fato, como vem se dando essa contratação para manutenção de software. Então, senhor presidente, com esses esclarecimentos, a minha proposta é de que as contas do responsável sejam julgadas irregulares, mas apenas em razão deste item. Quanto à multa, eu entendo que ela se refere justamente à irregularidade decorrente da ausência de instauração de um controle interno. E, tendo sido afastado esse item, para esse exercício, eu entendo que não deva ser aplicado. Então, a proposta é pela irregularidade das contas, com um fundamento, sem aplicação de multa. Está em discussão. Aprovado. Tenho ato de inativação, processo 221-699 de 97. Esse processo trata de apreciação da legalidade de aposentadoria concedida ao servidor Alício Batista de Lima, servidor do município de Campo Largo. Processo bastante antigo que foi redistribuído a mim com a aposentadoria do auditor Jaime Tadeu Lechinski. E aqui o que restou sendo discutido no processo foi que não foi apresentada declaração firmada pelo servidor de não percepção de provento de aposentadoria de nenhum dos membros, de outros membros da federação, nem dos alusivos a empregos públicos do regime geral. Em razão dessa documentação faltante, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina pela legalidade de registro, mas também pela aplicação da multa do artigo 87, inciso 1b da Lei Complementar, uma vez que não apresentou esse documento o gestor. O Ministério Público de Contas, da mesma forma, opina pela legalidade de registro e aplicação da multa. O voto que apresento é pela legalidade de registro, mas sem aplicação da multa, até porque essa declaração passou a ser prevista a partir da Emenda Constitucional 20 de 1998. O ato é anterior, é de 1996, então não seria razoável exigir-se que o gestor, muitos anos depois, apresentasse essa declaração. Então, a proposta é pela legalidade de registro. Está em discussão. Legalidade. 314-483 de 2013, também uma análise de inativação. A senhora Rosa de Souza Santos, servidora do município de Cianorte. Nesse processo, a questão que resta para debate é de que a informação de que, na inatividade, ainda se pagaria auxílio alimentação a servidor em razão de uma lei municipal 1267 de 1990. Seu artigo 80 prevê esta vantagem. O prefeito de Cianorte foi intimado, apresentou documentação que, basicamente, é a cópia dessa lei. A Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos de Cianorte esclareceu que o pagamento do auxílio alimentação aos servidores inativos seria de responsabilidade do município, cabendo à autarquia previdenciária apenas o pagamento do auxílio alimentação aos seus servidores. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal aduz que eventual pagamento da verba auxílio alimentação aos servidores inativos não teria implicação direta no registro do ato de aposentadoria,
em comento, na medida em que a servidora, ao menos no que se infere do ato a ser registrado, não receberia a verba questionada. Aduz que o presente meio processual não seria adequado para a discussão da questão incidentalmente levantada, vez que a servidora interessada não seria responsável pelo pagamento da verba questionada. Por tais razões, a servidora preencheria todos os requisitos necessários à inativação, razão pela qual o benefício mereceria registro. Não obstante, o recebimento de auxílio alimentação por parte dos servidores inativos do município de Cianorte ofenderia a súmula 680 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que esta verba, de natureza indenizatória, sem incidência do princípio contributivo, seria oferida para o trabalho e não pelo trabalho. Conclui, então, pela legalidade de registro da aposentadoria, instauração de incidente de inconstitucionalidade para que seja reconhecida a incompatibilidade material do artigo 80 da Lei Municipal em face da Constituição Federal. Sugere a inserção do município de Cianorte no programa de fiscalização de 2015, no de 2016, da própria unidade, a fim de que seja verificado quais servidores inativos recebem tal verba ou, subsidiariamente, a tal sugestão, a instauração de tomada de conta extraordinária, a fim de que seja apurado prejuízo ao erário. O Ministério Público de Contas aduz que, embora a unidade tenha opinado pelo registro do ato, a medida torna-se inviável face à ilegalidade do pagamento da verba auxílio-alimentação. Isso porque, como disse, o órgão previdenciário afirma que essa verba seria paga pelo município de Cianorte aos inativos, e não pela própria Previdência. Por isso, não consta do ato essa verba. Então, o Ministério Público de Contas manifesta-se pela instauração de incidente de inconstitucionalidade em face do dispositivo legal daquele município e sobrestamento desse feito, subsidiariamente pela negativa de registro da aposentadoria, vez que ausentes os requisitos legais pertinentes, e também instauração de tomada de conta extraordinária para apuração de prejuízo ao erário decorrente do pagamento do auxílio alimentação aos servidores inativos. Aqui, eu entendo que a questão da comprovação ou não de que o município paga a inativos o auxílio alimentação, a princípio seria possível, de uma maneira mais adequada, realmente por meio de uma fiscalização a ser efetuada pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. De toda forma, ante essa dúvida se, mesmo tendo o município, mesmo tendo o órgão previdenciário afirmado que não efetua esses pagamentos, o tribunal deve verificar se, o que seria até mais grave, se o município paga essa verba sem sequer registrá-la devidamente. Então, senhor presidente, eu vou aqui acompanhar a manifestação do Ministério Público de Contas, no sentido de que seja levado à apreciação do Tribunal Pleno a instauração de incidente de inconstitucionalidade, com sobrestamento desse processo para que aguarde a decisão do Pleno. Está em discussão, conselheiro Fernando Guimarães. Na realidade, essa matéria nós vamos encaminhar ao Pleno para ver se o Pleno instaura o incidente, né? Não estamos aprovando o incidente. Mas eu só queria fazer uma ponderação. Eu acho que deveríamos deixar a questão dos incidentes para normas que tenham um reflexo maior. Aqui nós estamos falando de aposentadoria do município de Cianorte. Deixar aplicar, no caso concreto, por inconstitucional, podemos fazer no próprio processo. Não vou me opor ao encaminhamento ao Pleno, mas é o dia de discutir isso no Pleno, até para a gente não banalizar a questão dos incidentes de inconstitucionalidade. Então, é só para a gente pensar essa observação. Auditor, você nós tem a palavra. Obrigado. Senhor presidente, eu cheguei a pensar da mesma forma que o conselheiro Fernando,
mas me parece que é uma questão de competência. Se estamos considerando que há um problema em relação justamente a esse dispositivo legal, quem é o órgão competente seria o Pleno, de acordo com a lei. Então, eu concordo com Vossa Excelência que o processo, teoricamente, poderia ser, ou na prática, poderia ser resolvido na Câmara, mas eu acho que, pelo que está estabelecido, seria mais adequado que fosse mais adequado que vá para o Pleno. Excelência, se me permite apenas, gostei da participação do conselheiro Fernando Guimarães, mas e essa súmula do Supremo 680 já não é o bastante, porque impede que esse tipo de auxílio seja concedido aos inativos. Não sei como pensa Vossa Excelência, o conselheiro Fernando. Eu entendo que está claro, me parece que está claro que não poderia haver esse benefício, esse pagamento, essa incorporação, ou mesmo pagamento sem que seja incorporado ao benefício, que, a meu ver, é mais grave, independente até da súmula. Mas a súmula existe, ela também é de observação, de obrigatório atendimento. Eu fico em dúvida, mesmo assim, se o tribunal não teria que realmente, para resolver esse processo, encarar, em termos efetivos, o dispositivo de lei do município. Fernando, eu me sinto à vontade, doutor Fernando, porque fui eu que exarei esse parecer. A mesma questão também me chamou a atenção. Só que a diretoria também incluiu um dos pedidos para incluir na fiscalização. Tá. O que eu pensei é o seguinte: será que o município vai fazer, porque até a Caixa diz que não paga, não é, doutor? Que é um problema do executivo, não foi isso? Então, dá a impressão que ninguém é o pai da criança. Então, com o incidente, eu acho que não vai restar dúvida, porque houve uma apreciação, mas também me sinto da mesma forma que o doutor Tiago e o doutor Fernando. Enfim, Vossa Excelência concorda que seja encaminhado ao Pleno. Sim, até porque... e não nega, neste momento... Não nego o registro, acompanho a proposta, até porque eu acho que o Tribunal Pleno seria adequado para discutir o uso do incidente. Por isso que eu concordo. Até porque, na época que foi formulada a lei, a nossa lei orgânica, a ideia não era que se fosse deixar de aplicar a lei, a norma nos casos concretos, mas sim um tratamento como se fosse um pré-julgado, uma espécie de um pré-julgado, e não no caso concreto. Então, acho que é o Pleno que deve discutir como é que... porque isso é uma discussão que corre faz tempo. Precisa do incidente, não precisa do incidente, tem que ser o Pleno, não pode ser a Câmara. Então, acho que, para discutir isso no Pleno, acho interessante. Então, está sobrestado. Prosseguindo, tenho uma admissão de pessoal, processo 611-386-2010, uma admissão efetivada pelo município de São João do Caiuá, tendo em vista concurso público, edital 9 de 2010. O processo trata de 3 nomeações, 2 para assistente social, Angeliana Costa de Almeida, Milena Ferreira Guimarães, e uma nomeação de professor de música, Marcos Ferreira da Silva. Aqui, a parte, um problema de informações de alimentação de dados no sistema SIM-AP, há também em discussão a questão da existência ou não de cargos, de alguns desses cargos, na legislação municipal de São João do Caiuá. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal atesta, em sua derradeira manifestação, que o município não sanou as irregularidades anteriormente apontadas, deixando de juntar à lei de criação
dos cargos e de retificar o quadro de cargos no SIM-AP, não podendo ser aferido se os cargos ofertados pelo concurso existem efetivamente. Então, opina pela aplicação da multa do artigo 87, inciso 3, a linha F da Lei Complementar, impedimento da obtenção de certidão liberatória e determinação para que a entidade sane as irregularidades encontradas. O Ministério Público de Contas vai em outro sentido. Atesta que a lei, uma lei municipal 1256 de 2005, criou o cargo efetivo de assistente social 20 horas. E a lei de 2009, lei 1822 de 2009, criou o cargo efetivo de professor musical. Aduz que em data posterior à do edital 9 de 2010, que é o edital que está em análise, foi criado um segundo cargo de assistente social, dessa vez 30 horas, preenchido mediante concurso público realizado em 2012, não tendo o município identificado a lei de criação desse segundo cargo, tampouco o edital do concurso público que o proveu. Complementa, a Lei Municipal 2162 de 2014 consolidou, entre outros cargos efetivos, aquela vaga de assistente social 20 horas e a outra de assistente social 30 horas. E conclui, por isso, que não haveria nomeação de servidor sem a correspondente criação do cargo em lei. Então, estariam corretas as informações do processo. E, ao final, aduz que, em consulta ao quadro de cargos do SIM-AP, verificou, naquele momento, ainda em 2014, que não consta no quadro de cargos a previsão da existência do cargo de assistente social 20 horas, apenas o de assistente social 30 horas, tampouco o cargo de professor de música, sendo que o sistema informa, quanto a este último caso, o pagamento de um servidor sem a existência da respectiva vaga. Conclui, então, pela legalidade e registro das nomeações de Marcos Ferreira da Silva, professor de música, Angeliana Costa de Almeida, e a primeira colocada, que, após ser exonerada, gerou a nomeação da senhora Milena Ferreira Guimarães, no cargo, então, também de assistente social. Sugere a emissão de determinação ao atual gestor para que, no prazo de 30 dias, corrija as inconsistências do SIM-AP, sob pena da aplicação das sanções elencadas pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Senhor presidente, eu entendo como o Ministério Público de Contas, fica claro que, embora tenha sido aventado nas justificativas apresentadas pelo município que teria sido contratada uma outra pessoa para um cargo de assistente social com carga horária de 30 horas, a senhora Isabela Pascoaleto, isso se deu fora do âmbito do edital que se analisa. E, em relação às nomeações dos 3 profissionais desse processo, quero crer que estariam legais, conforme o parquet afirma. Mas resta, então, a questão da alimentação do sistema SIM-AP, essas falhas que o Ministério Público de Contas apontou, e também que já haviam sido identificadas, pelo menos em parte, pela Diretoria de Controle de Atos Pessoal. Então, senhor presidente, a proposta é de que as nomeações sejam consideradas legais, com registro, e determinação ao município de São João de Caiuá para que corrija os dados no sistema SIM-AP, os dados indicados. Legalidade. Esclareça. Tenho o processo de admissão 494-201 de 2013, é uma admissão temporária efetivada pela Fundação Araucária, conforme edital 23 de 2012. Foi contratado temporariamente um digitador, Guilherme Pelanda Onofre. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal fez diversas
ponderações. Na verdade, inicialmente apontou que não teria ocorrido excepcional interesse público. O gestor justificou que essa contratação de digitador se deu em face da implantação do CIT e, em relação a isso, a Diretoria de Controle de Dados Pessoal assentiu posteriormente que haveria um excepcional interesse público. Aponta, no entanto, alguns problemas em relação ao próprio procedimento. Segundo a instrução, o edital de abertura consignou prazo exíguo para as inscrições, apenas 4 dias, bem como não indicou a forma e o local pelos quais as inscrições ocorreriam. Também que o regulamento do certame não declinou sobre a forma e critérios de avaliação, não havendo comprovação de publicação do edital em qualquer meio de divulgação. Ainda que a execução do certame teria sido levada a efeito pela própria entidade, mas não há qualquer documento relativo a uma comissão ou aos membros ou responsáveis pelo procedimento. Também aduziu que não foi encontrado o edital de homologação das inscrições e o edital de divulgação do resultado relaciona apenas o contratado como classificado. A Fundação Araucária apresentou justificativas. A primeira, de que a entidade pertence à administração fundacional, constituída sob o regime jurídico do direito privado. Por esse motivo, não obedeceria aos ditames da Lei Complementar Estadual 108 de 2005, que trata justamente de contratações temporárias, não tendo relação estatutária com os seus empregados. Afirma causar estranheza a informação de que a implantação do sistema integrado de transferência não configuraria a hipótese de excepcional interesse público, e aqui justificou que, em razão da implantação do CIT, a Fundação teve a necessidade de digitalizar e lançar no sistema dados atinentes a mais de 3.000 termos de convênio. Então, isso foi superado, como falei. Quanto ao procedimento propriamente, aduz que a contratação deu-se mediante processo seletivo simplificado, razão pela qual estariam dispensadas as formalidades típicas do concurso público. O edital foi publicado no site da Fundação Araucária, tendo os interessados realizado a inscrição, e a seleção teria sido conduzida pelo pessoal da entidade com auxílio de membros externos da secretaria, que ficou uma informação não completa. Aduz que a seleção observou o plano de cargos e salários homologado pelo Ministério Público Estadual para as fundações, que as contratações da entidade seguem regularmente tal procedimento, na forma do que já é registrado nessa Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 247 de 2010, a primeira Câmara, bem como a exemplo da Decisão Definitiva Monocrática 131 de 2013. Requer, então, o registro de desconsideração da aplicação de quaisquer penalidades. A análise que a Diretoria de Controle de Dados Pessoal fez informa que, embora o artigo 1º da Lei Complementar Estadual 108 de 2005 não inclua expressamente as entidades fundacionais em sua redação, o artigo 29, inciso 9 da Constituição do Estado do Paraná estabelece que a contratação temporária no serviço público, inclusive quanto às entidades fundacionais, deve observar os princípios e normas ali elencados. Aqui, então, reconheceu a unidade o excepcional interesse público na contratação, mas aduz que não se pode cogitar a não efetivação da ampla divulgação e adequada publicação do edital do processo seletivo, em homenagem aos princípios da publicidade e razoabilidade. Aduz que os exemplos dados pelo responsável não são exatos, na medida em que, no processo decidido pela decisão monocrática que citei, a divulgação do edital deu-se por meio do Diário Oficial do Estado, havendo, inclusive, designação formal de comissão e apresentação da documentação pertinente. Conclui, então, que o procedimento adotado nesse processo seletivo não teria respeitado princípios básicos da administração pública, tampouco o que é preconizado na Instrução Normativa 8 de 2006 deste Tribunal. Sugere, então, a negativa de registro da admissão temporária, a aplicação ao gestor da Fundação Araucária, o senhor Paulo Roberto Slud Brofman,
das multas do artigo 87, inciso 1, a linha A, e 87, inciso 4, a linha B da Lei Complementar. A multa da linha A do inciso 2 é em razão do deixar de encaminhar para registro do expediente de admissão de pessoal, aposentadoria, reservas e pensões nos prazos previstos. E a do inciso 4, a linha B, realizar concurso nos termos da Lei 866 de 93, bem como a admissão de pessoal, sem a observância das normas legais aplicáveis. O Ministério Público de Contas manifesta também pela negativa de registro a aplicação da multa do artigo 87, inciso 2, a linha A. Aqui eu acompanho as manifestações quanto ao mérito, ainda que tenha ficado justificado o excepcional interesse público, a forma da contratação foi bastante ofensiva quanto à necessidade de publicidade da mesma. Em relação às multas, da mesma forma, da forma prescrita pela DICAP, eu acompanho quanto à aplicação ao gestor responsável de 2 multas, uma multa do artigo 87, inciso 2, a linha A, e a outra do inciso 4, a linha B, da Lei Complementar Estadual. As provas, Conselheiro Fernando Guimarães, para discutir. Eu tenho já alguns votos que tenho apresentado, não sei se nessa Câmara já apresentei, em relação ao prazo de publicidade. Eu tenho apenas ressalvado, eu não tenho negado o registro, até porque esse aqui nós estamos falando de uma contratação na necessidade de um digitador. Então, eu acredito que só a ressalva e a aplicação da multa pelo atraso seria o suficiente. Eu não entendi se no voto do conselheiro relator se ele está adotando a inexistência de motivo para a contratação. Acho que não, é só a questão do processo de teste seletivo. Então, eu ficaria só com essa divergência, que seria pelo registro com negativo, até porque é uma contratação temporária, um contratado só, e eu acho que um prazo de 4 dias, tudo bem, faltou, tem alguns dados que precisa, como por local de inscrição, etc. Mas não vejo aí que esteja a violação ao princípio seja tão danosa ao ponto da negativa, porque vai impactar até o próprio servidor contratado. Então, a ressalva com determinações e a multa pelo atraso seria a proposta do meu voto. Vossa Excelência, relator. Senhor presidente, é uma situação que realmente nos leva a pensar. O que entendo, embora tenha ficado clara a necessidade, tenha sido feito o procedimento, me parece que foram muitas falhas, não só o prazo exíguo, mas o próprio edital não dizia como e quando fazer as inscrições, e não estabelecia nenhum critério de avaliação, não foi estabelecido nenhum critério. Então, foi uma contratação direta, não foi um procedimento seletivo. Não tem relevância... Oi? Teve só um candidato inscrito? Isso não fica claro, porque como a instrução identificou, não foi encontrado o edital de homologação das inscrições, não foi apresentado, e o edital de divulgação do resultado relaciona apenas o contratado como classificado. Então, foram vários problemas nesse procedimento. Dessa forma, eu entendo que a negativa ou o registro de uma contratação de 90 dias não vai ser relevante para, sequer para o contratado ou para a Fundação Araucária. Mas a forma pela qual essa contratação ocorreu, eu entendo que ela foi bastante irregular. Então, que pese as ponderações bastante razoáveis do conselheiro Fernando, eu mantenho, senhor presidente, o voto. A diferença está onde, conselheiro Fernando? É que eu não nego o registro e aplico a multa pelo atraso só. E determinações, né, com recomendações. E Vossa Excelência nega o registro e impõe multa. A multa pelo atraso, mas também mais uma multa que foi sugerida pela Diretoria de Controle de Atos Pessoal, que é em razão da
admissão de pessoal sem a observância das normas legais aplicáveis. Então, está aprovado o voto de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Tenho agora 2 processos de servidor do tribunal, processo 196-704. Pela ordem, conselheiro Não, só Fernando para Guimarães. esclarecer, eu vou manter meu voto, mas agora que eu li com atenção, teve só uma inscrição, sim. Então, não foi só um contratado, foi só uma inscrição. Então, eu retiro a minha proposta de voto. Acabei de ler isso. Se tivesse mais candidatos, aí era diferente. Então, é unânime a aprovação do voto de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Relatando, então, o processo 196-704-2015, é um processo que foi inicialmente autuado como requerimento externo, que foi interposto por Letícia Isadora Mesadri Menarski, profissional que exerceu o cargo em comissão de oficial de gabinete da presidência, nomeada em 19 de 8 de 2013 e exonerada em 12 de janeiro de 2015. Em sua petição, a interessada aduz que foi exonerada do cargo em 12 de janeiro de 2015, mas havia já feito um teste na segunda metade de dezembro, em que confirmava a sua gravidez. Argumenta com fundamento no artigo 7º, incisos 1 e 18 da Constituição Federal e artigo 10, inciso 2b, dos atos constitucionais transitórios e também jurisprudência, que possui direito à estabilidade provisória decorrente da gravidez. Requer, então, a invalidação da portaria 55 de 12 de janeiro de 2015, que a exonerou, mantendo-se válida a portaria 844 de 19 de agosto, responsável pela sua nomeação, e, caso tal pedido não seja possível, requer o pagamento de indenização compensatória consistente na totalidade das remunerações que seriam recebidas no cargo no período compreendido entre a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A diretoria jurídica manifesta-se favoravelmente à concessão da indenização. Também o Ministério Público vai nessa linha pelo deferimento do pedido, desde a data da exoneração até o final do período de estabilidade da gestante. Aqui faço um voto que acompanha essas manifestações pelo deferimento de indenização à servidora Letícia Isadora Mesadri Menarski. Está em discussão pelo deferimento. Tenho, por último, o processo 312-39 de 2015, também um processo de servidor do tribunal, da mesma forma que o doutor Fernando já relatou, o servidor aposentado Gumercindo Andrade de Souza requer pagamento em pecúnia de licenças especiais não gozadas, correspondentes ao 2º, 3º, 4º e 5º quinquênios de função pública. Embasa seu pedido no artigo 10 da portaria 99 de 2010, da presidência desta Corte, segundo a qual o servidor aposentado terá direito à conversão em pecúnia das licenças especiais não usufruídas. Esse assunto é bastante conhecido, me parece, por todos. A Diretoria de Gestão de Pessoas atesta que o servidor se aposentou através de portaria publicada em 16 de dezembro de 2014, aliás, a portaria é de 16 de dezembro, mas foi publicada em 19 de dezembro, com tempo de 23 anos, 1 mês e 10 dias. Aduz que o servidor contou em dobro a licença especial referente ao 1º quinquênio, havendo completado 4 quinquênios ao todo, o último em 13 de 11 de 2011. A diretoria jurídica invoca o acórdão 4.940 de 2010 do Tribunal Pleno, pelo qual essa Corte decidiu pela possibilidade jurídica da conversão em pecúnia para servidor aposentado de licença especial não gozada na atividade. Entendimento que foi reiterado
posteriormente. A unidade assevera que a indenização não depende de autorização legislativa. Essa questão já foi colocada pelo conselheiro Fernando. Sugere, então, o deferimento parcial do pedido para que sejam indenizadas somente as licenças correspondentes ao segundo, terceiro e quarto quinquênios, haja visto que o quinto quinquênio não foi completado. O Ministério Público de Contas corrobora o posicionamento, opina pelo deferimento parcial do pedido de indenização, cujo montante deverá tomar por base a última remuneração aferida no cargo efetivo. Aqui o parquet também faz referência à repercussão geral do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que já foi também indicado pelo conselheiro Fernando, e sugere aqui, adicionalmente, o Ministério Público de Contas, visando coadunar o entendimento dessa Corte com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, sugere, com fundamento no artigo 412 do Regimento Interno, a modificação parcial do Acórdão 3.594/2010, a fim de que o Tribunal Pleno, mediante quórum qualificado, delimite as seguintes premissas acerca da matéria. A possibilidade de concessão de licença especial deve ter assento legal, eis que integra o regime jurídico dos servidores públicos, constituindo-se direito do servidor quando existe tal previsão. B. O direito à fruição da licença especial pressupõe o atendimento dos requisitos legais que o implementam. Todavia, a administração pública tem discricionariedade quanto ao tempo para concessão e fruição de licença especial, circunstâncias que demandam o adequado planejamento para possibilitar a todos os servidores beneficiários o gozo tempestivo do afastamento, observadas as necessidades do serviço. C. Na impossibilidade de concessão imediata do benefício ao servidor, o período para o gozo deve ser definido no exercício financeiro subsequente, não devendo ultrapassar o exercício posterior a este. D. Sobrevindo fato do qual decorra a extinção do vínculo de prestação de trabalho entre o servidor e a administração pública, como exoneração, demissão, falecimento ou inativação, tendo o prestador adquirido o direito ao gozo da licença especial pela implementação de seus requisitos legais, é cabível a indenização correspondente. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Contrário senso, é vinculada à concessão de licença especial quando o tempo correspondente ao seu gozo é equivalente ao tempo necessário para a inativação do servidor. E o prazo prescricional para a satisfação da pretensão à indenização é regido pela respectiva legislação, tendo por termo inicial a extinção do vínculo de trabalho entre o servidor e a administração. F. A possibilidade de conversão pecuniária da licença especial depende de expressa previsão legislativa, lei em sentido formal, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, porque se trata de regime jurídico de servidor público e dela decorrerá aumento de despesa ao erário. Faz a menção aos dispositivos legais da Constituição Federal. G. Existindo autorização legal à conversão pecuniária da licença especial ou na hipótese de reconhecimento do direito à indenização do servidor pelos períodos que não fruíam em atividade, seu pagamento depende de previsão orçamentária e adequação ao limite com despesa de pessoal fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. H. A incompatibilidade de lei complementar municipal com a respectiva lei orgânica resolve-se, em regra, em favor dessa, com fundamento no princípio da hierarquia de leis. Eventual inconstitucionalidade da disposição colidente deve ser objeto do instrumento jurídico devido para o seu controle de adequação ao ordenamento. E a inexistência de estimativas do impacto orçamentário financeiro, na forma exigida no artigo 17, parágrafo 1º da Lei Complementar 101 de 2000, fulmina de pleno direito à validade do ato legislativo que cria despesa com pessoal, sendo de se reconhecer sua nulidade absoluta, sob pena de responsabilização por ato de improbidade administrativa, até mesmo penal, do ordenador de despesa. Senhor presidente, eu fiz questão de ler todas essas sugestões do Ministério Público de Contas, mas discordo do instrumento pelo qual o parquet pretende que a decisão desse tribunal seja modificada, até porque, se é o caso do tribunal regulamentar essa situação, ele deve fazer justamente pelo instrumento próprio e no âmbito de um processo específico. Então, senhor presidente, com esse breve comentário, a proposta que apresento é pelo deferimento parcial do pedido, nos termos
indicados tanto pela instrução quanto pelo parecer ministerial. Está em discussão. O conselheiro Fernando teve um voto parecido hoje, só que no final Vossa Excelência propôs que se encaminhasse a administração para que... É questão só do pagamento, né? Porque foi do mesmo servidor, mas eram com férias não fluídas, mas o pressuposto é o mesmo. E eu votei o direito que existe e cabe à administração, aí, respeitar os limites de gastos orçamentários, pessoal, etc., escalonar ou pagar, aí, isso não é competência nossa. Nem a forma de cálculo. Né? A forma de cálculo seria pela administração e, caso havendo dúvidas sobre, aí sim, na fase de liquidação de decisão. Então, essas são as ressalvas que eu... Vossa Excelência acrescentaria? Senhor presidente, no voto não tenho, mas, na verdade, me parece que isso já é uma questão assim, bastante... existe uma concordância não, só para de todos. não né? ter um final de voto diferente. Ok, mesmo não tenho problema. servidor. Eu vou solicitar a assessoria do conselheiro Fernando que me encaminhe esse texto, não tenho problema em inseri-lo. Até porque, né, com o senhor Nestor, existem pedidos anteriores também. Então, eu acho que a matéria tem que ser tratada pela administração como um todo, e não em casos individuais ou particulares. Então, eu acho que isso não cabe às câmaras resolverem, e sim à administração. Então, está aprovado o voto. Era a pauta que eu tinha para relatar nessa data. Agradeço ao auditor Tiago Barbosa e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Pedindo escusas pelo atraso ao comparecimento da sessão, eu vou devolver a Vossa Excelência o protocolo 19807613 e solicitar permissão para anunciar que comuniquei o deferimento dos seguintes sobrestamentos: processo de pensão 7091-3010, em função de pré-julgado. De novo, sobrestamento nos seguintes protocolos: 277-421-13, 178-776-13, 316-257-13, 641-713, e em função do processo 6061-2013, os seguintes protocolos de inativação: 3586-9313, 325-302-13, 294-784-13, 316-524-13, 324-802-13, 472-909-13, 79601-14 e 461-320-13. Anotado. Passo a minha pauta, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas 1653410, município de Lunardelli, exercício de 2009, a DCM, ao final da instrução, pugna pela irregularidade, haja vista abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, discrepância do imposto de renda retido na fonte em relação aos descontos à folha de pagamento de servidores. E o representante do Ministério Público nos autos, o procurador Flávio de Azambuja Berti, corrobora integralmente a opinião da unidade técnica. Quanto à abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, não vislumbro que tenha havido dano ao erário ou dano à gestão orçamentária e financeira, em função do que entendo pela conversão do item em ressalva, acrescentando a determinação para que haja o aprimoramento dos controles internos, a fim de evitar esse tipo de impropriedade. Quanto à discrepância da receita do imposto de renda retido na fonte, também não restou comprovado de que houve dano ao erário gestão, orçamentário e financeiro, também entendo pela sua conversão, acrescentando em ressalva, acrescentando determinação para que sejam regularizadas as divergências apontadas. E ainda entendo que caiba a aplicação da multa do 87.4G pela abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado. Essa, então, é a proposta, senhor presidente, pela ressalva das contas do senhor Célio Pinto de Carvalho,
com aplicação de multa e determinações. Está em discussão. Aprovado. Câmara Municipal de Juranda, 14273.409, contas de 2008, do senhor José Molina Neto. A DCM apontou a irregularidade das contas em função da falta de repasse de contribuições devidas ao INSS, patronal e dos servidores, falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS, falta de retenção do imposto de renda retido na fonte sobre a remuneração dos agentes políticos, pugnando ainda pela multa do 87, parágrafo 4º. A unidade técnica é corroborada integralmente pelo parecer da procuradora Ana Zinedine Langner. Eu vou entender diversamente dos pareceres. Quanto à falta de repasse ao INSS da parte das contribuições, num montante pouco superior a R$5.000, e da parte patronal em valor pouco acima de R$4.100, essas informações iniciais foram depois alteradas em parecer na instrução da DCM, que verificou que o valor, na realidade, totalizava R$1.237,14 em relação tanto à contribuição patronal quanto à contribuição dos servidores. Foram enviadas cópias do recolhimento. Entretanto, o recolhimento foi feito pelo gestor e não pela Câmara Municipal. Em função disso, eu entendo regular com ressalva a denominada falta de repasse de contribuições referente ao INSS, em função do seu recolhimento extemporâneo. Quanto à contribuição ao INSS dos agentes políticos, embora a DCM não tenha identificado a juntada de comprovantes de recolhimento dessas obrigações, os comprovantes estão, as peças processuais 73 e 71, feitos também pelo gestor e não pela Câmara Municipal. E também foi feito pelo gestor o recolhimento do valor referente à ausência do recolhimento do IRF sobre a remuneração dos agentes políticos. Então, em relação em todas as irregularidades, eu entendo pela conversão em ressalva. Há ainda informação em resposta à diligência do presidente em exercício da Câmara, que tanto o gestor que presta contas nestes autos, o senhor José Molina Neto, e o atual presidente, Claudemiro Hernandes, litigam entre si entre ações cíveis, criminais e administrativas, e também encaminhou cópia de relatório de auditoria externa contratada pela Câmara Municipal, cujo resultado acabou por identificar no exercício de 2008 diferenças maiores nos valores devidos ao INSS que os apurados nas prestações de contas. Senhor presidente, quanto a isso, eu entendo, então, que além da regularidade com ressalva, da emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas e da aplicação da multa do 87.4G pelo recolhimento extemporâneo por 4 vezes, eu entendo ainda que deva ser feita uma auditoria a ser conduzida pela DCM, a fim de avaliar a legalidade da instauração daquela auditoria externa contratada pela Câmara Municipal, bem como avaliar os seus resultados, que, ao que foi acostado aos autos, não é possível entender que sejam realmente procedentes às suas constatações. Então, a proposta é essa, senhor presidente. Emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas, aplicação de multas e pela instauração, inclusão no plano de fiscalização desta Corte,
a auditoria a ser conduzida pela DCM. Está em discussão? Senhor presidente, Conselheiro Fernando Guimarães. senhor presidente, normalmente eu me oponho em relação às auditorias pontuais, assim, né? Não sei quanto, mas é interessante essa questão, senhor presidente, porque em várias situações a gente tem visto que as brigas entre os ex-gestores e atuais gestores implicam em gastos desnecessários de auditorias que não são pontuais, elas são feitas para se buscar algo errado que não se conhece. Então, acho que é extremamente até pedagógica, né, a proposta do Conselho Relator. Então, eu estou concordando em função do fato específico, só para justificar a minha posição, senhor presidente. Está aprovada a proposta. Senhor presidente, o próximo processo que eu tenho na pauta de Campina da Lagoa, 135955909, eu vou solicitar sua retirada de pauta, haja vista que há uma proposta da aplicação da multa da Lei Federal 10.028, que é objeto do incidente de constitucionalidade da relatoria de Vossa Excelência. Está retirado. Passo aos atos de inativação. Pela legalidade de registro, os seguintes protocolos: 517983010, Silvio Antônio Nucci, 293.850.11, Jucemara Castro Lopes, 3511.9111, Gema Possamay Pereira, 40314011, Vera Lúcia de Azevedo, todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Legalidade. Protocolo 739.238.11. Os pareceres são pela negativa de registro, haja vista que o Instituto de Previdência e Assistência Social de Crença do Norte não atendeu às diligências a fim de esclarecer qual seria o Código Internacional da doença que implicou na aposentadoria por invalidez da interessada. Em vez da negativa de registro, senhor presidente, eu entendo que deva ser sobrestado o processo e determinado ao controle interno municipal a instalação de uma tomada de contas especial, a fim de apurar responsabilidades em relação ao não atendimento das diligências feitas por essa Corte. Está em discussão? Aprovado. Pelo registro, as seguintes inativações: 864912, Ivo Leme dos Santos; 459811, Valdelíria dos Santos; 51600412, Gerseni Miguel; 12865812, Maria do Rocio Munhoz; 30884612, Marlene Lopes; 66674212, Eliane Pereira; 83237512, Vilma Prestes; 86528112, Alice Fajardo; 698813, Celso Peixoto; 86222013, Apolônia Horning; 15731013, Oswaldo Alves da Silva; 17038413, Paulina Zadereski; 17921713, Sebastião Beira Tussolini; 19823813, Reiko Tanaka Della Torre; 40580213, Zeni de Gaspari; 293692214, Antônio da Rocha Filho; 57546914, Lesir Rolaten; 59776414, Augusto Coelho Ramos; 40319111, Johnny Contin Getsk; 55513711, Joanita Scandelai; 966412, José Pedro da Silva; 59322012, Edith Marçal Tokimasa; 76734412, Marli Tereza Pestana; 83953112, Bernadette Poli; 17582313, Ariovaldo dos Santos; 17679013, Oswaldo Palácio; 23415313, Maria Aparecida Silva; e 24116813, Eliete de Oliveira, todos pelo registro, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. O processo seguinte encontra-se adiado. Pelo registro, 389.00913, Esleia da Costa; 46213013, Geni Procópio. Pela legalidade de registro, senhor presidente.
Legalidade. Pelo registro, processos de pensão 797.421.12 de Aron Moraes, Yuri Moraes, Joás Moraes e Tânia Moraes. Protocolo 1206275 Maria Tereza Carvalheiro. 1891211 Marinilda Reis. 41013612 Gustavo Siqueira. 69299912 Olga Silveira. 30575113 Melissa Seibert. Todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. O processo 865.85413, há um erro na autuação, solicito a retirada de pauta. Retirado. Pelo registro, pensão 941.90214, Rosilda dos Santos Ramos da Silva. Pela legalidade de registro, senhor presidente. Legalidade. Pelo registro, processo de revisão de proventos 662.46112, Hélio José Weschenfelder. 516.52313, Arlete Seixas. 546.54613, Edson de Oliveira. 547.03813, José Benedito da Silva. 555.32413, Juarez Alves. 798.26013, Sônia da Silva. 81763913, Naulindo Quasne. 3353.914, Albino Chagas. 565.70213, Benedita da Silva. 581.55413, Sandra Mara de Medeiros. 59020813, Domingos Barbosa, todos pelo registro, senhor presidente. Pelo registro. Passo aos processos de admissão de pessoal. Protocolo 1449611, de 4 barras, atinente ao concurso público 1 de 2010 daquela municipalidade, diversos admitidos para o cargo de agente comunitário de saúde, acolhendo os pareceres pela legalidade de registro. Legalidade. Protocolo 638721110, concurso público 1 de 2010 da Câmara Municipal de Uraí, para os cargos de advogado, contador, oficial administrativo e auxiliar administrativo, acolhendo os pareceres pelo registro das admissões. Pelo registro. Protocolo 27053912, concurso público 57/2009 de Maringá, para os cargos de assistente social e fonoaudiólogo, acolhendo os pareceres pelo registro das admissões. Pelo registro. Protocolo 453.77312, Câmara Municipal de Guarapuava, admissão decorrente de determinação judicial em sede de mandado de segurança, que determinou a posse dos autores do mandado de segurança. Eu sempre tenho defendido que, não, a meu ver, não cabe registrar admissões por força de determinação judicial, haja visto que não cabe a esse tribunal rever atos judiciais emanados pelo Poder Judiciário, e em função de não ver também qualquer utilidade, apenas um formalismo desnecessário, o registro desse tipo de admissão, e por isso eu entendo pelo arquivamento. O conselheiro Fernando sempre tem uma posição divergente, mas mantenho a minha posição pelo arquivamento sem análise do mérito, senhor presidente. Está em discussão? Conselheiro Fernando Guimarães. Como o conselheiro relator já adiantou, essa é uma posição já antiga minha, que eu entendo que até o exame de legalidade de registro se faz necessário em função da adequação entre o ato e a decisão judicial. Então, eu mantenho ainda o conhecimento do pedido, né, com enfrentamento de mérito pela legalidade de registro. Então, prevalece o voto de Vossa Excelência. Até porque não discordo totalmente do auditor Cláudio Canha, mas também tenho votado desta maneira, seguidamente. Apenas gostaria que constasse dos autos a minha declaração de voto. Com absoluta certeza, Excelência. Passo, então, a revisão de pensão 5116412, de Antônio Marcon Filho, pelo registro, conforme parecer, senhor presidente. Aprovado. A pauta está atendida. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta.
solicitações de certidão liberatória, 11.34.372.14, município de Araucária, agenda de obrigações atendida até abril de 2014, e 10.73.934.14, município de Campina da Lagoa, também agenda de obrigações atendida até maio de 2014. DAT, execuções e de CAP são pelo deferimento, Ministério Público em ambos pelo indeferimento, e no de Campina da Lagoa, como no primeiro, a DCM, em virtude da agenda de obrigações, diz que Jaguariaíva e Campina da Lagoa não devem receber a certidão liberatória. Nós temos votado seguidamente contra o voto do conselheiro Fernando Guimarães, mas pelo deferimento. Está em discussão. Senhor presidente, na realidade, eu não mudei minha posição pessoal. Vou votar pelo deferimento, mas só quero registrar na ata que minha posição pessoal continua sendo pelo indeferimento. Estou me curvando à decisão genérica do Tribunal Pleno, datada da semana passada. Pelo deferimento. Prestação de contas de transferência do sistema CIT, 857.041.12, município de Toledo, cidade que tem mais 22 milionários, não é? Depois da semana passada, Mega Sena saiu 42 milhões para a cidade de Toledo, era um bolão que fez muita gente feliz. O 178.865.13, município de Cascavel, 331.841.13, município de Umuarama, 451.901.13, Fundação Araucária, também 605.801.13, todos eles têm propostas de regularidade com recomendações. Em discussão, regularidade. O protocolo (512.147.08), Fundo de Previdência Municipal de Umuarama, aposentadoria voluntária da servidora Aparecida Pereira Damasceno. As informações são pela legalidade e registro, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. 155.188.15, também solicitação de certidão liberatória, município de Corbélia. As propostas são pelo encerramento em razão da perda de objeto. Em discussão, pelo encerramento. Protocolo 795.817.14, município de Londrina, relatório de monitoramento encaminhado pela DAT para verificar recomendações emanadas pela segunda Câmara em aprofundado e jurídico trabalho do auditor Tiago Barbosa Cordeiro. A decisão aprovou o relatório de inspeção, que considerou regulares repasses efetuados pelo município de Londrina ao Instituto Leonardo Murialdo, a título de transferência voluntária, anos de 2007 e 2008. Com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas, foi designada a equipe deste tribunal, que emitiu o relatório de monitoramento, atestando que o município de Londrina atendeu determinações. O Ministério Público acompanhou a diretoria e a proposta que faço é pela aprovação do relatório. Está em discussão, está aprovado. 273.004.14, Câmara Municipal de Mauá da Serra, 2013, DCM Ministério Público, são pela regularidade. Esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 184.121.13, município de Cantagalo, contas de 2012,
responsabilidade de Pedro Clarismundo Borelli, de 1 de 1 de 2009 a 16 de 10 de 2012, e de Orlando Dalastra, período de 17 de 10 de 2012 a 31 de 12 de 2012. DCM pela irregularidade, resultado financeiro deficitário de 5,32, responsáveis por diferença em conta bancária a apurar, acréscimo e não regularização, no valor de R$ 147.936,96. Obrigações financeiras frente às disponibilidades, déficit verificado, R$ 1.166.105,39, remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor devido pelo senhor Pedro Clarismundo Borelli, no montante de R$ 3.400. Na informação, a DCM expõe que prestou esclarecimentos por meio da informação, em atendimento ao despacho do meu gabinete, no qual houve solicitação de que o parecer ministerial fosse atendido relativamente à contabilização da terceirização de mão de obra e seu reflexo no índice de pessoal, além de informar sobre outros expedientes em trâmite neste tribunal. A resposta ao supracitado despacho concluiu pela extrapolação no índice de pessoal, levando em consideração os empenhos com indícios de terceirização de mão de obra contabilizados em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O percentual apurado foi de 57,53% em dezembro de 2012. Ressalta-se também que, no momento da elaboração da informação, o município de Cantagalo só havia enviado o SINAEM até o mês de abril, quando foi possível levantar o índice de pessoal até o primeiro quadrimestre, no percentual de 54,37%, ou seja, acima do limite definido pela LRF. O Ministério Público acompanha entendimento da DCM pela irregularidade e também propõe algumas medidas. Faço ainda uma fundamentação de voto e proponho, em parecer prévio, a irregularidade das contas do município de Cantagalo, exercício 2012, conforme disse há pouco, responsabilidade de Pedro Clarismundo Borelli e Orlando Dalastra, em períodos também já destacados, determinando a aplicação da multa do 87.4G, valor de R$ 1.450,98, ao senhor Pedro Clarismundo Borelli e também ao senhor Orlando Dalastra, por descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e o resultado deficitário das fontes não vinculadas. A aplicação de multa administrativa do 87.4G, no valor de R$ 1.450,98, ao senhor Pedro Clarismundo Borelli, prefeito em período já destacado, e também ao senhor Orlando Dalastra, por diferenças em conta bancária a apurar. A aplicação da multa administrativa do 87.3, combinando com o parágrafo 4º da Lei 113/05, valor de R$ 691,13 aos senhores Pedro Clarismundo Borelli e Orlando Dalastra. A aplicação da multa administrativa de R$ 1.450,98, conforme o artigo 87.4G da Lei 113/05, aos senhores Pedro Clarismundo Borelli e também a Orlando Dalastra, em período também já informado. E devolução do montante percebido a maior, valor de R$ 3.400, devidamente corrigidos, pelo senhor Pedro Clarismundo Borelli. Multa administrativa do 87.4G, no valor de R$ 1.450,98,
ao senhor Pedro Clarismundo Borelli, também ao senhor Orlando da Lastra, em razão da extrapolação do Poder Executivo no índice de despesas com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu estava pronto para fazer uma indagação a Vossa Excelência, e o último dispositivo do voto de Vossa Excelência é no sentido de aplicar uma multa em razão da extrapolação das despesas com pessoal. Com pessoal. Se eu não estou equivocado, e Vossa Excelência, por favor, esclareça, essa informação, essa consideração de algumas despesas no cálculo para fins da verificação do limite, ela foi feita, segundo o que vejo, numa ocasião após o contraditório, e, em relação a isso, não foi, me parece, nenhum gestor intimado a se justificar, me parece. Esse é um ponto. Independente desse ponto, senhor presidente, eu teria algumas observações a fazer em relação às multas. Vossa Excelência me parece também que está aplicando aquela multa do parágrafo 4º do artigo 87, que é a multa em decorrência do julgamento da irregularidade das contas. Ocorre que, na lei orgânica desse tribunal, essa multa é aplicável quando, na decisão, não houver imputação de devolução de valores. E Vossa Excelência responsabilizou um dos gestores por uma devolução. Então, eu entendo que essa multa do parágrafo 4º não seria aplicável, já entendo que não é aplicável no caso de parecer prévio, mas aqui há também essa contraposição em relação ao dispositivo legal. E, para finalizar, senhor presidente, essas multas do artigo 87, inciso 4, a linha G, eu já tenho me manifestado de longa data pela sua não aplicação. Então, senhor presidente, resumindo, eu afastaria todas as multas e, em relação também a essa, especialmente imputação da extrapolação das despesas com pessoal em face do limite prescrito pela Lei de Responsabilidade Fiscal, me parece que não houve o devido contraditório, então esse item não poderia, a meu ver, ser motivo quer para avaliação do mérito, quer para a aplicação de uma multa. Eu apenas informo a Vossa Excelência que houve 3 contraditórios e acho impossível que não tenha se manifestado após o despacho encaminhado por esse gabinete. Motivo pelo qual coloco ainda em discussão, já informando que manterei na íntegra o voto apresentado. Conselheiro Fernando Guimarães. É com o relator. Então, está aprovado. E, finalmente, eu tenho o protocolo adiado da sessão anterior, é o 317.941-10, Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida. Senhor presidente, uma questão só Conselheiro de ordem, Fernando me Guimarães. declarar suspeito em função da matéria nesse protocolar. Então, fica convocado o auditor Cláudio Canha. Agradeço ao conselheiro Fernando Guimarães, que este é o último processo a ser votado na sessão de hoje. Então, este protocolo trata da prestação de contas de transferência voluntária decorrente do termo de parceria 1/2007 entre o município de 1º de Maio e o Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, exercício financeiro de 2008, resultando no repasse de R$ 692.334,65, tendo como objeto a promoção da qualidade de vida, da saúde, do saneamento básico e da defesa e preservação do meio ambiente.
A Diretoria de Análise de Transferências opinou pela irregularidade, constatando as impropriedades que seguem: ausência parcial da prestação de contas, ausência de aplicação financeira, pagamento de taxas de administração sem a demonstração do caráter indenizatório das mesmas, pagamento de juros e multas, imprópria terceirização dos serviços públicos municipais na área da saúde, contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias por meio de pessoa interposta, em afronta a artigos da Lei 11.350/2006. Não contabilização das despesas com pessoal, de acordo com o que preconiza o artigo 18 da Lei 101/2000. Realização de pagamento a título de provisões sem demonstração do fluxo financeiro desse grupo de despesas. Ausência de extratos bancários do mês de junho de 2008, extratos referentes à conta específica do exercício de 2008 e também referente à conta de aplicação financeira. Ausência de devolução do saldo final na conta corrente específica. Ausência de documentos exigidos pela Lei 9.790/99 e pelo Decreto 3.100/99. A Unidade Técnica de AT opinou ainda pelo recolhimento parcial dos valores repassados, assim como pela imposição de sanções aos gestores responsáveis. O Ministério Público de Contas através da manifestação do procurador Flávio Azambuja Berti, acompanhou a DAT pela irregularidade das contas. Eu faço, item por item, a análise do que se encontrou como irregularidade, especificando cada uma das irregularidades apontadas pela DAT. E, finalmente, se houver necessidade de mais alguma explicação, é um voto bastante extenso, com a fundamentação também extensa. A proposta que apresento é pela irregularidade das contas de transferência voluntária, decorrente do termo 1/2007, município de 1º de Maio e o Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, exercício de 2008, determinando recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 67.727,56, devidamente corrigidos de acordo com a data dos pagamentos efetuados durante o exercício financeiro de 2008, solidariamente, pelo Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, pela senhora Cris Angélica Ulrich, detentora à época do cargo de presidente da OCIP, e pelo senhor Mário Casanova, prefeito municipal de 1º de Maio, à época, em razão do pagamento de taxas de administração. Recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 68.292,60, devidamente corrigidos, solidariamente, pelo Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, pela senhora Cris Angélica Ulrich, presidente da OCIP, e pelo senhor Mário Casanova, prefeito municipal de 1º de Maio, à época, tendo em vista a realização de despesas a título de provisões, sem a demonstração do fluxo financeiro desse grupo de despesas.
Recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 71.158,04, corrigidos solidariamente pelo Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, pela senhora Cris Angélica Ulrich e pelo senhor Mário Casanova, tendo em vista a ausência de prestação de contas dos valores empenhados em 2007 e recebidos em 2008. Recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 5.214,43, corrigidos solidariamente pelo Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, pela senhora Cris Angélica Ulrich e pelo senhor Mário Casanova, em razão da não comprovação da destinação do saldo bancário em 31/12 de 2008. Recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 1.460,30, corrigidos de acordo com a data dos pagamentos efetuados durante o exercício de 2008, solidariamente pelo Instituto Corpore, pela senhora Cris Angélica Ulrich e pelo senhor Mário Casanova, em consequência do pagamento de despesas a título de juros e multas. Recolhimento dos rendimentos financeiros que deixaram de ser auferidos em face da ausência da aplicação financeira, no valor de R$ 1.484,29, corrigidos solidariamente pelo Instituto Corpore, pela senhora Cris Angélica Ulrich e pelo senhor prefeito Mário Casanova, com fundamento no artigo 116, parágrafo 4º da Lei 8.666/93 e nos artigos 13, parágrafos 1º e 2º da Resolução 3/2006 deste Tribunal. Com base no artigo 87.5-A da Lei 113/2005, a aplicação de multa no valor de R$ 2.901,06 ao senhor Mário Casanova, prefeito municipal, à época dos fatos, tendo em vista a contratação de pessoal sem concurso público por meio de pessoa interposta, em afronta ao artigo 37(2) da Constituição da República. Com fulcro no artigo 87(4)G, a aplicação da multa administrativa de R$ 1.450,98 ao senhor Mário Casanova, prefeito municipal, tendo em vista a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de dengue, em afronta aos artigos 2º e 9º da Lei 11.350/2006. Com fundamento no artigo 87(4)G da Lei 113/2005, multa administrativa de R$ 1.450,98 ao senhor Mário Casanova, em razão da não contabilização das despesas com pessoal realizadas por meio da entidade tomadora, nos termos do artigo 18 da Lei Complementar 101/00. Inclusão do nome da senhora Cris Angélica Ulrich e do nome do senhor Mário Casanova no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Remessa de cópia destes autos ao Ministério Público Estadual e ao Ministério da Justiça. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, são vários itens de devolução. Se Vossa Excelência pudesse, eu não consegui entender perfeitamente o segundo item de devolução, R$ 68 mil, me parece. Alguma coisa relativa a provisões. Eu li exatamente o que a senhora procuradora está me informando, né? Mas, na fundamentação, eu
vou mais fundo na questão. Contratação, despesas com o pessoal, pagamentos a título de provisões, sem a demonstração do fluxo financeiro desse grupo de despesas. Ou seja, não há demonstração de como foram gastos esses valores de R$ 68.292,60. Não foram juntados aos autos as demonstrações encerradas em 31 de 12 de 2007 e 31 de 12 de 2008, bem como os balancetes mensais devidamente assinados pelo contador da entidade, os quais deveriam guardar consonância com os relatórios de execução apresentados, razão pela qual se impõe a restituição do montante já informado, devidamente corrigido. Ou seja, nós não tivemos a documentação necessária e nem a demonstração de como foi aplicado este valor. Senhor presidente, mais uma dúvida. Vossa Excelência, em todas as devoluções, as imputações são solidárias. Solidárias. A gestora da entidade, a entidade e o prefeito. Perfeito. Certo. Inclusive, aliás, nós temos votado já em outros processos semelhantes, com outras OCIPs na mesma condição. Aí, no caso, também, até eu entendo que o prefeito seguramente tem responsabilidade, mas existe uma imputação de devolução de um valor de R$ 5.200 e poucos reais, em razão do não comprovação da devolução de saldo bancário. Comprovação da destinação do saldo bancário. Nós não temos a comprovação desse valor no final do ano. Certo. Eu fico um pouco em dúvida se esse tipo de situação também deveria ser visto pelo prefeito municipal. Mas eu vou acompanhar Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência, em parte, tem razão. Ocorre que, se não há um controle através de contador, esta é uma responsabilidade que o prefeito é solidário, evidentemente, com o contador. Não tem essa prestação de contas. Pode ser uma negligência, pode ser um desinteresse que nós temos que penalizar alguém. E este alguém é o gestor. Que não fiscalizou a entidade para saber de onde estaria esses 5.000. Né? Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, o voto, com exceção apenas da aplicação das multas do inciso 4, a linha G, do artigo 87. Vossa Excelência, me parece, imputou em razão da contratação sem concurso público, por meio de pessoa interposta, justamente a entidade, e também em relação à contratação de agente comunitário de saúde e agente de dengue. Eu já, anteriormente, nessa mesma sessão, eu me manifestei no sentido de que não seria possível a aplicação dessa multa, porque ela define um tipo em aberto. Eu apenas aqui estou, enquanto falo, procurando, porque me parece que até não sei se foi eu mesmo, num processo, propus uma outra multa que poderia também, quero crer, servir em razão dessa irregularidade. Me parece que essa multa do artigo 87, 4b. Eu creio até que seria possível realizar concurso nos termos da lei, mas aí é uma outra questão, bem como a admissão de pessoal sem a observância das normas legais aplicáveis. Me parece que ou essa opção, ou ainda existem outras opções na lei que seriam, a meu ver, mais específicas em relação ao que às falhas que o gestor cometeu. Então, senhor presidente, de toda forma, eu faço essa sugestão de modificação
da aplicação do fundamento da aplicação de penalidade em razão desses dois itens, mas, no mais, acompanho Vossa Excelência quanto ao mérito dessas contas. Ainda em discussão? Em votação, como vota o auditor Cláudio Canha? Senhor presidente, o fato da multa da 87.4Z ser um tipo aberto já foi objeto de uma uniformização de jurisprudência e, com o meu voto vencido, desempatado pelo presidente na época, decidiu-se pela aplicação da multa. Então, eu acompanho Vossa Excelência. Então, está aprovado o voto, registrada a posição, mais uma vez, do doutor Tiago Barbosa Cordeiro. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, quarta-feira, 22 de abril, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.